Oi, gente, boa noite. Começando mais um episódio do Conexões com Propósito. E hoje nós estamos com um convidado super especial, que é o pastor Alex, meu pastor. Pai do Senhor a todos, boa noite. Me chamo Pastor Alexander, pastor dirigente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui no Jardim Gá, no Mingone. E é um prazer estar com vocês nessa noite. Amém. Gente, hoje o tema vai ser um tema bem legal, né? É a beleza do Evangelho, a verdade que transforma vidas. Nada melhor do que trazer o pastor Alex para a gente conversar um pouco sobre esse tema, né, pastor? Verdade, minha filha. O Evangelho é incrível, a beleza dele para as nossas vidas é realmente algo assim inimaginável. É um tema excelente para se falar nessa noite. Pastor, para começar, eu queria perguntar para o senhor como o senhor definiria o evangelho em poucas palavras e o que torna ele belo, assim, para o senhor pessoalmente. A palavra que definiria o Evangelho, minha filha, é transformação. E a beleza do Evangelho está exatamente aí, nessa transformação de vidas. Quantas e quantas vidas nós conhecemos de pessoas que viviam uma vida promíscua, uma vida totalmente aquém, e agora você olha a pessoa, depois que aceita Jesus, depois que vai para o Evangelho, depois que verdadeiramente tem a vida transformada, depois que verdadeiramente tem um encontro com Jesus, você vê a pessoa e não acredita que aquela pessoa um dia fora isso ou fora aquilo. Então, a palavra que me define o Evangelho, para mim, é transformação. O poder que o Evangelho tem de pegar, como a Bíblia diz, as coisas fracas e desprezíveis desse mundo e ser usadas na obra de Deus para transformar a vida de outras pessoas. Isso é o principal fato, o principal fator do Evangelho, transformação. Verdade, hoje em dia a gente vê muito as pessoas comentando na internet. Tem muita gente hoje se voltando para o evangelho, muitos famosos, muita gente assim da mídia que reconheceu, né? E que conheceu a Jesus, porque muitos não conheciam ainda o verdadeiro amor de Jesus. E quando nós falamos sobre transformação, tem também o passado, que vem à tona, e muitas vezes as pessoas falam assim: ai, mas agora que é crente, agora que foi para a igreja, quer ser santo, ai, mas agora esquece tudo que você passou. E aí, quando a gente fala em transformação, a gente também é, percebe assim que o passado ficou realmente para trás. Quando você aceita Jesus, quando você se arrepende do que você fez, o passado não diz mais nada sobre você, né, pastor? Exatamente por isso, minha filha, porque a própria Bíblia vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A pessoa, quando normalmente ela chega no Evangelho, e isso eu acho que vamos dizer aí, para não generalizar, em torno de 95% das pessoas, elas conhecem o Evangelho, elas se rendem a Jesus depois de um período de muita dor, muito difícil, depois de um período muito atribulado, elas conseguem enxergar Jesus. E no momento em que elas conseguem enxergar Jesus e que se voltam verdadeiramente para Ele tem o poder disso, de transformar as nossas vidas. Por isso que muitas pessoas falam, fez, matou, roubou, se prostituiu e agora aceitou Jesus. Essa é a beleza do Evangelho. É a mudança de vida, é a mudança daquilo de quem eu era para quem agora eu sou, depois de conhecer verdadeiramente Jesus e o poder dele nas nossas vidas. Quando nós falamos de transformação, nós lembramos de Paulo, que de perseguidor se tornou perseguido pelo amor ao Evangelho, justamente por causa dessa transformação que vem através do conhecimento verdadeiro de Jesus. Amém. Hoje eu estava até vendo uma frase que dizia assim, que o crente ele não tem passado, ele tem testemunho, né? Exatamente. E às vezes tudo que a gente passou, tudo que fizemos, né, serve como testemunho, até mesmo para incentivar outras pessoas, mostrar a outras pessoas que sim, existe mudança, que tem uma chance, que ela ainda tem uma chance de mudar, de ser alguém melhor, de procurar ali, né, a verdadeira felicidade, né? Sim, e hoje em dia, principalmente a nossa juventude, nós estamos vivendo períodos em que a juventude está buscando
felicidade, está buscando prazeres nesse mundo que nós sabemos que não tem nada a oferecer. E quando nós nos encontramos com Jesus e temos a nossa vida transformada, é que nós vamos entender 99% das pessoas que se rendem a Jesus, o primeiro pensamento delas é: por que eu não vim antes? Por que eu não me entreguei antes? Por que eu não estive aqui antes? E aí entra o fato do testemunho. O testemunho de quem você era, para que chegue para outras vidas que estão passando por situações que você passou e fala: calma. No meio da minha prova, no meio da tribulação, no meio de quem eu era, no meio da lama, eu conheci uma pessoa que transformou a minha vida. E ela pode transformar a sua. A beleza do Evangelho é transformação. E é incrível o que ele faz nas nossas vidas. Verdade. Pastor, na caminhada assim, do senhor, como pastor já, quando foi que o senhor percebeu com mais intensidade a beleza do Evangelho? Teve alguma situação? Minha filha, quando Jesus entrou lá dentro do meu lar e me salvou. Porque eu nasci numa família em que o pessoal eram espíritas, eram católicos, frequentavam centros espíritas e tudo. E eu cresci vendo as entidades baixando dentro de casa, como eles falam. Cresci vendo o pessoal fazendo despachos, vendo o pessoal fazendo oferendas, vendo o pessoal fazendo simpatias, isso e aquilo. E até então, daquela idade, eu não entendia muito, eu não compreendia muito o que era. Então eu pude ver, eu pude perceber a beleza do Evangelho quando através de um sonho, Jesus entrou dentro do meu lar e me salvou. Através da vida da minha esposa, que ela ia para a igreja, eu não ia. Quando ela chegava em casa, eu brigava com ela ainda. Essa igreja acaba tarde, todas as igrejas estão fechadas, só a sua está aberta. Eu não compreendia o que era o Evangelho. Até que certa feita ela foi para um congresso e ela chegou tarde desse congresso. Eu não entendi o que era congresso, não sabia como é que funcionava isso. E quando ela chegou, eu briguei com ela, falei: olha só a hora, aonde você estava, o que você estava fazendo, com quem que você estava, isso não é hora de mulher casada estar na rua, isso, aquilo. E o cão me usou de todas as maneiras que podia, eu só não agredi ela fisicamente. Mas com palavras eu tenho certeza que naquele dia eu magoei ela bastante. E a Bíblia vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Naquele dia eu não vi minha esposa brigar, eu não vi ela retrucar, eu não vi ela responder. Ela só abaixou a cabeça e escutou tudo o que eu tinha para dizer. E quando ela levantou os olhos, ela estava chorando. E ela só virou para mim e falou assim: eu creio no Deus que eu sirvo, que vai chegar o dia que você vai estar lá e não vai querer vir. Eu só dei uma risada debochada, virei para o lado e dormi. Uma semana depois, o Senhor me deu um sonho e eu estava de joelhos dobrados, aceitando Jesus. Então eu pude perceber a beleza do Evangelho quando Jesus foi lá dentro da minha casa, me tirou de dentro daquele lar idólatra, de dentro daquele lar, entre aspas, muitas aspas, podres, bebedices, vícios, prostituições, enfim, tudo, e me trouxe para o Evangelho dele. Então eu sou a prova viva da transformação do Evangelho na vida da pessoa. Amém. Pastor, o senhor acredita que o Evangelho ainda encanta as pessoas? O que pode estar ofuscando essa beleza nos dias atuais? Eu tenho certeza que o Evangelho ainda encanta as pessoas. E eu gostaria de colocar esse encanto dentro de muitas aspas, porque assim, igual foi falado já no início, muitas pessoas, até mesmo artistas hoje, virou moda virar crente, virar evangélico. Agora eu sou da igreja, eu sou isso. Muitos jogadores, nós vemos jogadores que nas comemorações dão glórias a Deus, falam o nome de Deus. Então, isso ainda assim, o evangelho ainda assim encanta. O evangelho consegue, ele tem esse poder. Não é à toa que são mais de 2000 anos para cá, e por mais que tentassem, nunca ninguém conseguiu parar o evangelho. E nem vai conseguir. A única vez que, na minha opinião, eles vão se ver livre
do evangelho é quando nós não estivermos mais aqui. Aí eles vão ficar à vontade. Aí eles podem... Aí eles vão conseguir parar o evangelho, aí eles vão conseguir, porque nós não vamos estar mais aqui. Nós estaremos nas mansões celestiais, Amém. nas bodas do Cordeiro com Jesus. Então, até lá, eles podem fazer o que quiser, mas não vão deixar de ver o evangelho sendo expandido e sendo propagado. E, na minha opinião, o que vem ofuscando o brilho do evangelho são os escândalos. Porque, infelizmente, a própria Bíblia vai dizer que viriam, mas ai daqueles por quem viriam os escândalos. Infelizmente, são muitos escândalos no nosso meio. Coisas que não deveriam acontecer. Pessoas que não tiveram a vida transformada. E aí, por isso que eu falo que evangelho é transformação. Porque tem muitas pessoas que dizem assim... a pessoa não pode se tornar político, pessoa não pode se tornar isso, pessoa não pode se tornar aquilo, porque senão vai corromper. Na minha opinião, dinheiro, política, poder não corrompe ninguém. Na minha opinião, a política, o dinheiro e o poder só mostra quem sempre foi corrompido, mas nunca teve status para mostrar. Então, o poder transformador do evangelho é esse. É ele pegar uma pessoa e transformá-la verdadeiramente para que ela entenda que o quê? Que o maior é ele, que toda a honra e toda a glória é para ele, que é por causa dele. E aí sim, eu vou entender que ser evangélico, ser crente, é saber que a minha vida, ela tem que transmitir a bondade de Deus, o amor de Deus, o fruto do Espírito tem que abundar através da minha vida. Então, o que tem ofuscado, infelizmente, o evangelho hoje em dia, são esses escândalos de homens e mulheres que se dizem servos do Senhor, que se dizem crentes, que se dizem pastores, que se dizem obreiros, mas que infelizmente não vigiam, infelizmente talvez não alcançaram a transformação necessária, e aí envergonha o nome de Cristo, envergonha o evangelho e ofusca esse brilho, ofusca, entre aspas, esse brilho do evangelho. É bem por aí. Verdade. E hoje em dia é o que mais acontece, né, pastor? E o pior de tudo é a questão de generalizar, né? Acontecer situações, sei que são muitas hoje em dia, mas aí acaba manchando a imagem das igrejas, dos evangélicos que realmente são transformados. Porque hoje em dia, dificilmente, você vai ver, assim, uma igreja onde você vai, onde você entra, sai, se sente bem, se sente à vontade. Principalmente muitas igrejas que estão surgindo agora, que são, eu acredito que são um evangelho assim muito Fácil. muito acessível. As pessoas, elas tornaram tudo fácil demais. E, na verdade, não é assim, porque o evangelho é renúncia, é entrega. Não é tudo fácil, não é tudo de mão beijada. Às vezes, as pessoas acham que pregam um Deus, pregam uma fé muito de paz, amor, tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. E, na realidade, a gente sabe que não é assim. Não é todos os dias que nós estamos bem, não é todos os dias que está fácil, as lutas vêm, tem muita luta. O cristão que falar que não passa por uma luta, não passa por uma provação, está vivendo errado, alguma coisa está errada. Minha filha, a própria Bíblia vai dizer, porque, por exemplo, Paulo, quando Jesus chama Paulo, ele vai falar que vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome, pelo meu evangelho. Evangelho, hoje, igual a senhora falou, evangelho hoje em dia está sendo muito, muito fácil. As pessoas pregam o evangelho, se você está passando por maldição, se você está passando por luta, eu vou estar orando aqui nesse copo ungido e você vai levar essa água para casa, isso e aquilo. Isso é um burlamento da fé. Isso é um burlamento da fé. Hoje em dia as pessoas estão, se você está com problema é porque você está pecando, se você não está bem, se você não é rico, se você não tem dinheiro, é porque você está em pecado. E não é assim. Evangelho também é sofrer. Evangelho também é chorar. Evangelho é eu saber que por causa do nome dele, eu vou ser perseguido.
Por causa do amor a ele, vão apontar o dedo para mim. Ah, é o santinho, é o crentinho, é o pastorzinho, é o obreirinho, é as irmãzinhas do coque, é as irmãzinhas da saia. Esse é o ônus que a gente carrega por carregar o nome de Cristo. E hoje em dia o evangelho que está se mostrando por aí é esse evangelho que todo mundo revela a todo mundo, que todo mundo revela tudo, que é aquela bagunça, que podemos dizer, aquela bagunça, pessoas atrás de revelação, pessoas atrás de Jesus dizer, que você vai vencer, a chave vai ser entregue, seu marido vai ser curado, seu filho vai ser liberto, sua vida vai ser transformada. E se ele não quiser fazer? E se ele simplesmente decidir, não vou fazer? E se ele não quiser? Então, o que a gente precisa entender é isso. É isso. As pessoas estão vendendo, a palavra é essa, vendendo um evangelho de facilidade. E ser evangélico e ser crente não é fácil. Tem lutas, tem provas, tem provações, tem dificuldades, tem momentos que você olha para cima, é por isso que o salmista vai dizer, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Tem momentos que a angústia vai ser tanta, que a dificuldade vai ser tanta. O mundo aí fora, nesses momentos de crise, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de provação, muitas pessoas do mundo, infelizmente, ou vão beber, ou vão procurar tirar a própria vida. O crente transformado, ele vai olhar para o monte e vai saber que mesmo que as ondas estejam batendo no barquinho, existe alguém no monte, de olho, pronto para vir andando sobre as águas para salvar as nossas vidas. Amém. Eu estava vendo essa semana várias manchetes. Porque o número de evangélicos cresceu no Brasil, o Brasil está se tornando um país evangélico. E aí vem à tona também muitas reportagens também falando sobre a comercialização do evangélico, que é o quê? O mercado percebeu que a comunidade evangélica gera muito lucro, consome muitas coisas. Então começaram o quê? A aparecer muitas coisas evangélicas na televisão, muitos convidados. Vamos convidar um cantor evangélico para cantar aqui no programa de manhã, onde normalmente só aparece cantor secular. Vamos convidar um pastor para uma entrevista. Vamos começar a colocar personagens nas novelas, personagens evangélicos. Vamos colocar igreja aqui no meio da novela. E aí na reportagem falava sobre esse envolvimento da mídia em tentar fazendo de tudo para que esse público evangélico também consuma, porque gera lucro, só que automaticamente a gente começa a perceber que esse lucro que gera, são muitos crentes que acreditam em tudo que vê. Então, são muitos crentes que começam a consumir ali as novelas, porque tem ali uma representatividade, tem ali uma irmã, então eu posso assistir. E aí acaba trazendo para dentro da sua casa coisas que, na verdade, não condizem com o que Jesus nos ensinou. E aí acaba consumindo muita coisa que, na verdade, é só mídia, é só dinheiro, é só manipulação. E tem muito crente que é muito manipulável, né, pastor? Eu vejo nisso a proposta de Faraó para Moisés. Moisés chega, deixa o meu povo ir. E aí Faraó fala, não deixo, não conheço nem quem é seu Deus, quem é seu Deus? Não, deixa o meu povo ir. E aí começam a vir as pragas. E aí Faraó vai perceber que o quê? O poderio de Moisés e do povo crente está crescendo. Então ele começa a querer negociar com Moisés. Faz o seguinte, você quer adorar o seu Deus? Pode adorar. Mas vai você e os homens, e deixa as mulheres e os animais. Então, é o que a senhora falou. Por exemplo, hoje em dia é assim, o povo gospel, o Brasil caminha para ser, em sua maioria, evangélico. Então, nós precisamos fazer algo que seja atrativo para eles. Que eles possam adorar o Deus dele, mas eles continuem comendo na nossa mão.
consumindo aquilo que a gente quer. Você pode adorar, mas você vem ver a novela. Você pode adorar, mas você vem comprar o que eu quero. Você pode adorar, mas você tem que se vestir igual fulano. Então eu vejo muito isso. A negociação que o mundo tenta fazer com a gente, com o povo de Deus. Não que nós vamos ser retrógrados, não que nós vamos ser tão antiquado a ponto de, eu não vou fazer isso porque é do diabo, eu não vou fazer aquilo. Não, eu não sou dessa teoria de que eu não posso tomar uma água porque é do diabo, eu não posso tomar uma Coca-Cola porque é do diabo. Não. Isso daí, só que o crente precisa aprender a discernir os convites que Faraó faz. Nós precisamos aprender a discernir. Esse convite, Moisés, você vai, mas deixa as mulheres e as crianças. Ou seja, o problema não é deixar vocês ir adorar o seu Deus? Adora, mas uma parte você fica. E aí eu entro com Josué, que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos nós. Independente do que a mídia esteja vendendo, independente do que a mídia está mostrando. Eu creio que isso é ganho para o Evangelho, a questão do que a senhora falou de... hoje em dia muitos cantores estão indo em programas que antigamente era só de músicas seculares. Muitos pastores estão indo. Isso é bom. O Evangelho está sendo propagado. Agora, o que eu não posso, e aí volta no que eu falei, e eu não acredito nisso, o que eu não posso é me deixar corromper por aquilo que está sendo apresentado para mim. Porque Daniel vai ser levado cativo e vai ficar no maior império da época. Imagine a luxuosidade do Império Babilônico, imagine a luxuosidade de tudo, a fartura de tudo, e a Bíblia é categórica quando ela vai dizer, e Daniel decidiu. Ninguém falou para ele, não faça. Ninguém disse para ele, não compre. Ninguém disse para ele, não coma. Ele decidiu não se contaminar. O crente que é verdadeiramente transformado, ele vê tudo isso, ele consegue se distanciar de uma forma saudável e não vai negociar a fé dele com isso. Verdade. Não vai. Pastor, por que é importante nós mantermos o foco na simplicidade do Evangelho, especialmente em um tempo com tantas mensagens enfeitadas? Por causa disso, porque o Evangelho, minha filha, ele é simples. Jesus, quando ele foi ensinar, muitas das vezes, quando ele ensinava por parábolas. O que são parábolas? Histórias alegóricas para que eu e vocês consigamos entender de uma forma mais tranquila a mensagem que Jesus quer passar. A simplicidade do Evangelho, o importante de manter o foco nisso, é que o quê? Jesus era simples. As mensagens de Jesus eram simples. O Evangelho chegou até a gente com mensagens simples. Hoje em dia, as pessoas estão enfeitando o Evangelho porque elas querem vender. A realidade é essa. Venha, porque eu vou revelar. Isso é pura técnica para querer vender. É vendendo água, é vendendo rosa, é vendendo perfume, é vendendo água do mar morto, do mar vivo, do mar mais ou menos, é vendendo areia, não sei de onde. O Evangelho não é isso. O Evangelho é eu chegar igual Jesus chegou para aquela mulher samaritana. Se você soubesse quem te pede água, você pediria e eu lhe daria a água da fonte da vida. Você não viu Jesus pulando, você não viu Jesus saltitando, você não viu Jesus enfeitando nada, ele só pregou o Evangelho verdadeiro. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Hoje em dia, a dificuldade de nós mantermos o foco no Evangelho simples é esse. Porque todo mundo está atrás do oba-oba do Evangelho luxuoso, do Evangelho de pastores superstar, que gravam vídeos em TikTok, que gravam vídeos em YouTube, que querem mais e mais e mais e mais seguidores, que querem isso e aquilo. Então isso acaba ofuscando o quê? Qual é a proposta do Evangelho? É apresentar a Cristo, é apresentar uma boa nova, é apresentar uma notícia nova. A partir do momento que eu quero me aparecer, a partir do momento que eu começo a enfeitar as coisas, para que hoje conosco vai estar o homem que revela CPF, o homem que... Irmão,
O homem que ressuscita morto, o homem que cura, quem cura é Jesus, quem revela é Jesus, quem faz é Jesus. Eu não faço nada se não for a graça dele. Tem um hino do Samuel Mariano que eu acho muito lindo, que ele vai dizer assim: e se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passar, e ao estender as suas mãos, desça curas e milagres e uma chuva de unção, não vai esquecer de onde você surgiu. Tu eras o homem do tanque, mas ele te viu. Ele curou você, mandou caminhar. Tá todo bonitinho, mas a cama é para carregar, para não esquecer de onde ele te tirou. O grande problema de nós mantermos o foco na simplicidade do evangelho é esse. Porque hoje nós queremos aparecer mais do que Jesus. Nós queremos ser mais do que Jesus. Eu quero ser mais visto do que Jesus. Algo que me chama atenção no evangelho é o quê? No evangelho de hoje em dia. Nós estamos vivendo o evangelho midiático, onde existe uma pessoa precisando de ajuda. Mas aí eu faço questão de filmar para todo mundo que eu estou ajudando a pessoa. Olha aqui, tá vendo esse mendigo? Eu vou pegar ele, dou um banho nele, aí eu coloco uma musiquinha gospel lá, as pessoas se emocionam, choram, falam: olha, fazendo bem, olha. A Bíblia vai dizer: o que a sua mão direita ofertar, que a mão esquerda não saiba. O problema é esse. As coisas estão tão enfeitadas porque eu não quero mostrar Jesus. Eu quero mostrar que eu estou fazendo para que todos vejam que o foco do evangelho não é Jesus mais. Sou eu. É o pastor fulano de tal, é o pastor fulano de tal, é o pastor ciclano de tal, é o pastor tanto, que a gente vê isso nos nossos congressos. Tanto que a gente vê isso nas nossas festividades. Se a gente fala que quem vai pregar é o pastor da igreja, 5 pessoas vão no culto. Agora se vem um de fora. Agora se fala o nome de um renomado irmão, vem gente que você nunca nem viu, a igreja não cabe de lugar. Por quê? Porque é a comercialização do evangelho. E o evangelho não é isso. O evangelho é simplicidade. Mais uma vez, o evangelho é transformação de vidas. Teve uma vez, pastor, que aconteceu. Eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos. E aí ia ter uma festividade na igreja que eu congregava. E aí foi carro de som anunciando na rua. É o missionário fulano de tal, que ele faz você emagrecer, que você vai emagrecer e não sei o quê. E aí eu sempre fui gordinha, eu e minha amiga. E eu falei bem assim, oh meu Deus, é a nossa chance. Hoje na igreja a gente vai conseguir emagrecer. Criança, 10 anos. E aí eu lembro que quando eu cheguei na igreja com minha amiga, a gente chegou, vai ser hoje. A gente nunca mais vai sofrer bullying na escola, porque hoje nós vamos emagrecer nessa igreja. E aí eu lembro que esse missionário chegou todo de branco, com uma capa. E aí quando ele pegou o microfone, aí ele falou bem assim, ó, hoje as irmãs, os irmãos que quiserem emagrecer, vem aqui pra frente. Aí eu e minha amiga foi. Aí quando chegou lá, ele falou bem assim, ó, mas vocês vão conseguir emagrecer pelo crédito que vocês têm com Deus. Vocês só emagrecem pelo crédito que vocês têm com Deus. Meu Deus, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu orava. Eu e minha amiga, a gente ajoelhando, orando, Senhor, por favor, Senhor, faz eu emagrecer. Faz eu emagrecer. E aí, na época, foi muito engraçado. A gente realmente chorou, a gente realmente acreditava que ele ia orar pela gente e a gente emagrecer. Hoje, lembrando disso, eu dou tanta risada. Eu falei, meu Deus do céu, olha só a inocência da criança. De ir para a igreja, achar que vai voltar com... Ele falava que orava e que a pessoa emagrecia 5, 6 quilos. Aí hoje eu lembrando, eu falei, meu Deus do céu, olha o absurdo. Para a senhora ver o que está vendendo hoje em dia. Eu não tenho nada contra. Cada um se veste da forma que quer, cada um se veste da maneira que quer, cada um faz o que quer. Eu sou uma pessoa, bem tranquila quanto a isso. A pessoa quer ser isso, seja, a pessoa se identifica com isso, se identifique. A minha função não é julgar as pessoas. A minha função é ensinar a palavra do Senhor. Aí, onde que muitos de nós, crentes, se perdem é nisso. Porque julgam. Eu não julgo ninguém, irmão. Você quer fazer, faz. Mas o crente que é transformado, ele precisa discernir isso. Imagine quantas e quantas pessoas não foram para esse culto, vendo esse homem entrar todo reluzente,
de branco, capa branca, isso e aquilo, para sair de lá 5, 6 quilos mais. Quantas e quantas? Vocês eram crianças. E quantos adultos não foram ludibriados por isso? Verdade. Isso é enfeitar o evangelho. Jesus faz? Faz. Jesus cura? Cura. Jesus transforma? Transforma. Mas é segundo a vontade dele. Não é eu colocando Jesus na parede e falar, você tem que fazer agora. Se Jesus não fizer agora, ele não é Deus. Não. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus da mesma forma. Nós temos que parar. Nós que temos a vida transformada, temos que estar atento com esses, vou colocar entre muitas aspas, surrupiadores da fé. Porque isso faz com que aqueles pastores que pelejam dia após dia, que estão ali levantando verdadeiramente às 3 horas da manhã, como é de costume nosso, para orar pela congregação, para orar pelos irmãos, para falar para os irmãos, vem uma pessoa dessa e muitas das vezes desfaz tudo aquilo que o pastor tem feito durante muitos e muitos e muitos anos. Então, eu creio que o grande desafio do evangelho é exatamente isso, é manter o foco em Jesus, manter o foco em Cristo, olhando somente para ele, parar com esses enfeitaiadas, parar com esses reverendos, apóstolos, arcebispos, não sei das quantas. Irmão, é tanto cargo que a gente nem sabe mais como vai cumprimentar as pessoas na igreja. A gente vai na igreja, antigamente era pastor, hoje a gente não sabe mais, é pastor, é bispo, é apóstolo, é reverendo, é o que? Arcanjo, a gente já não sabe mais como vai fazer. E aí nisso tudo, eu fico com João, quando ele vai escrever Apocalipse. Porque lá no início ele vira e fala, eu, João, irmão vosso, companheiro no sofrimento de Cristo. Olha a simplicidade, quem era João, irmão? João era um homem que reclinava a cabeça no peito do Senhor. E ele não teve a prepotência que muitos hoje em dia têm. Se você hoje em dia chamar um bispo de pastor, ele se sente ofendido. Se chamar um pastor de presbítero, ele se sente ofendido. Se chamar um presbítero de diácono, ele se sente ofendido. Se chamar um pastor de irmão, pronto, você está matando ele. Irmãos, antes de qualquer cargo, nós somos irmãos em Cristo. O evangelho tem que manter o foco nisso, na simplicidade. Verdade, pastor. E como a igreja em si pode refletir a beleza desse evangelho através das suas ações, assim, para a comunidade em si? Da forma que muitas igrejas ainda fazem. São poucas, mas fazem. Porque eu creio que principalmente essas igrejas mais de bairros, essas igrejas mais de comunidades, elas fazem muito isso. Que é o quê? É fazer missões. O que é fazer missões? É ir. Se eu não puder ir, é eu orar. Eu orar e ajudar. De que forma? Mostrando que o evangelho é transformador para aquela pessoa que muitas das vezes não tem condições de colocar um parente em uma clínica de reabilitação. Eu tenho amigos que foram transformados, que largaram bebidas, largaram drogas através do evangelho de Cristo. Então, a forma que a gente pode mostrar para a comunidade, que a gente pode refletir a beleza desse evangelho, é mostrar para eles que o quê? Que o evangelho é isso, é simplicidade. É eu ver o irmão na rua e não virar as costas para o irmão só porque o irmão está em um bar, só porque o irmão está fedido, só porque o irmão talvez não comungue a mesma fé. Esses dias até viralizou na internet, eu não vou saber o nome das pessoas envolvidas, mas um vídeo de um rapaz louvando, e aí para um rapaz, um travesti, e o rapaz, esse travesti começa a cantar um hino secular. Em nenhum momento você viu esse rapaz menosprezando, em nenhum momento você viu esse rapaz desfazendo, pelo contrário, ele deixou o outro rapaz cantar a música dele, e depois com louvor, ele cantaram junto. E esses dias atrás, aquele rapaz, o travesti do vídeo, estava dentro de uma igreja recebendo oração. A beleza do evangelho é isso. É eu saber que eu não sou melhor do que ninguém. É que eu não sou diferente de ninguém. Talvez a diferença minha para outra pessoa é que Jesus já me encontrou.
E aí, qual é o meu papel agora? É mostrar a beleza do evangelho para essa pessoa que ainda não foi encontrada por Jesus. É chegar nas comunidades, é chegar para aquele irmão que está lá no bar, aquele irmão que está bebendo e falar, ô meu querido, eu conheço uma pessoa que pode mudar a sua vida, que pode transformar você. É por isso, é essa beleza que nós temos que levar. Mas infelizmente, hoje em dia, nós vemos um evangelho de quê? Carrões luxuosos, hotéis luxuosos, pessoas andando em carros, ostentando cachês altíssimos para pregar, cobrando cachês altíssimos. Mais uma vez eu falo, não estou aqui para julgar ninguém, cada um é cada um. Mas o evangelho é simples. O evangelho é eu mostrar para aquela pessoa que Jesus ainda faz, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda liberta, e na simplicidade. É eu chegar, a nossa igreja faz evangelismos na madrugada. E uma cena que me chamou bastante atenção, uma vez a gente foi para a Esplanada dos Ministérios, aqui em Brasília, e eu olhei no relógio, era 1h45 da manhã. Estava garoando, e aí a gente ainda tinha alguns cobertores, algumas marmitas, e eu falei, gente, vamos ali embaixo da Biblioteca Nacional ali, costuma ficar um pessoal ali. Na hora que a gente estacionou o carro perto da rodoviária, um rapaz já começou a gritar, ei, irmãos, aqui, ó, aqui, ó. Eu falei, vamos lá, meus irmãos, ver o que era. Quando nós chegamos lá, uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida, uma cena que partiu meu coração e que até hoje, quando eu lembro, realmente é difícil. Porque quando nós chegamos lá, eu, minha esposa, os irmãos da igreja, a mulher dele estava sentada, tinha um bebezinho de menos de 1 ano, deitado só numa cobertinha no chão frio, e ele, aqui é minha família. Nós não comemos nada o dia todo. E aí na hora que eu vi aquele bebezinho ali, eu lembrei que minhas filhas estavam em casa, no quartinho delas, com a caminha delas, com o cobertorzinho delas, estavam alimentadas, e aquela família ali. E se o evangelho não chega? E se o verdadeiro evangelho não chega lá? E se o verdadeiro evangelho de pessoas transformadas não chega lá? A gente mudou a história daquela vida? Talvez não, mas mudamos a noite deles. Pegamos as cobertas que a gente tinha, pegamos todas as marmitas que a gente tinha, todos os pães, tudo que tinha no carro, e deixamos com aquela família. E depois nós oramos, choramos e fomos embora. Porque era o que nos dava para fazer naquele momento. Então, assim, esse é o evangelho. Esse é o evangelho, essa é a beleza do evangelho que nós queremos levar para a comunidade. Entendeu? Porque muitas das vezes as pessoas olham pastores e pastores com mansões, com carrões luxuosos, mas ainda existe aqueles pastores das igrejinhas que o amor da vida deles é pregar Jesus, é falar de Jesus, é falar que Jesus cura, que Jesus o salva. Daquelas irmãzinhas do círculo de oração, que todo dia passa com a Bíbliazinha debaixo do braço, a saiona longa, o coquezinho no cabelo, é mostrar para eles esse evangelho. O evangelho da simplicidade, mas do poder de Deus. Eu estava vendo uma publicação que um médico fez essa semana, eu até compartilhei no Instagram, que ele falou que foi para o trabalho normal e aí foi fazer uma consulta com uma mulher. E aí ele perguntou, é sua mãe? E ela falou, não, é uma irmã da minha igreja. Aí a senhora falou bem assim, é porque eu não poderia deixar ela passar por isso sozinha. E ela não tem família, não tem ninguém. Aí eu até comentei, eu falei bem assim, ó, como é importante a rede de apoio da igreja, tanto com a comunidade, quanto com os próprios membros ali da igreja. E hoje em dia, a igreja em si, ela ajuda muitas pessoas. E às vezes nós podemos até falar, muita gente pode até falar assim, porque os crentes são chatos, não sei o quê. Só que são esses crentes que muitas das vezes fazem mais do que o próprio governo. São esses crentes que chegam nos viciados, que encaminham eles
para as clínicas de reabilitações. A maioria das clínicas de reabilitações hoje não são mantidas pelo governo, são mantidas por entidades religiosas. Isso. Então, eu falo assim, ó, por experiência própria. Eu tenho uma rede de apoio, tanto da minha família quanto da minha igreja. E quão importante é isso, né, pastor? É você saber que você tem com quem contar, ter com quem conversar. E muitas das vezes a gente vê pessoas que não frequentam a igreja, mas elas sabem onde encontrar apoio. E ali elas chegam ali na igreja e falam, ó, eu tô precisando disso, eu tô precisando de oração, eu tô precisando de um conselho. Mesmo elas não frequentando, elas sabem que elas vão encontrar. Que às vezes, para poder chegar até uma ajuda profissional, para poder chegar até um emprego, para poder chegar até ali, até mesmo para o hospital, primeiro eles vão na igreja. Ó, pastor, eu tô precisando disso. Será que o senhor pode me ajudar? Né? Então, a igreja hoje em dia, mesmo com tudo que anda acontecendo, ela ainda é o centro da sociedade, onde as pessoas encontram um refúgio. É o refúgio da sociedade. E se não fosse a igreja, minha filha, por exemplo, a igreja, muitas das vezes, as pessoas não têm condições de pagar um psicólogo, uma consulta com um psicólogo. Muitas das vezes é o pastor da igreja local que vai servir como psicólogo, que vai servir como ajudador, que vai servir como aquele que vai lá no homem que está bêbado, levar para casa. Tem uma experiência que a gente tem um irmão de uma igreja que eu pastoreava, ele foi fazer uma cirurgia da vesícula e o médico cortou um pedaço do intestino dele. Ele teve complicação, abriram ele 2, 3 vezes e ele ficou internado em Goiânia. Ele ficou internado em Goiânia e a filha dele ligou, pastor, meu pai está assim, 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 e ele está querendo ver o senhor. Eu falei, minha filha, eu vou pegar uma folga no trabalho e vou. Onde vocês estão? Estamos em Goiânia. Eu falei, tá bom. Qual é o horário da visita? A visita é a partir de 11 horas. Tá bom. Peguei, deixei minhas filhas na casa da minha mãe e partiu eu e minha esposa para Goiânia. Chegamos em Goiânia, cheguei em Goiânia 9 horas da manhã. Aí a filha dele desceu e falou, pastor, não tem mais visita, esse horário. A visita agora é à tarde. Só que para o senhor ver ele, o senhor vai ter que passar o dia com ele. E aí eu olhei para minha esposa e falei, e agora, como é que a gente faz? Aí ela, não, amor, sobe lá, fica com ele. Aí a irmã falou, a filha dele, eu fico com a pastora, a gente almoça por aqui, lá em cima vai almoço para o senhor. Eu falei, então tá bom, vou subir. Subi para Goiânia com ele, para o hospital. Cheguei lá, ele estava deitado na cama, murchinho. Quando eu cheguei, eu olhei ele. Ele já se alegrou, já sorriu. Estava uns dias sem comer, começou a comer direitinho. Nesse dia eu dei banho nele. Eu arrumei ele. Ajudei as enfermeiras a trocar o curativo dele. Fiz tudo por ele nesse dia. Quando deu 5 horas, falei, meu filho, eu vou embora, tá? Eu vou embora. Aí ele, tá bom. Aí tinha um rapaz e o filho dele. Ele falou, é tão bom, né, quando os nossos filhos vêm cuidar da gente assim. Aí esse irmão virou e falou, não, mas ele não é meu filho, não. Ele é meu pastor. E aí o pessoal do leito ao lado falou, não acredito que ele é seu pastor. Mas ele deve morar aqui, né, no setor aeroporto, no setor Bueno. Aí ele, não, meu pastor mora lá no Valparaíso de Goiás. Ele falou, não, mentira. Seu pastor mora lá e veio passar o dia com você, deu banho em você, pastor, desse jeito a gente não encontra mais não. E aí o pessoal ficou estarrecido pela distância que a gente andou, que nós somos lá para cuidar dele e simplesmente ficar com ele para que ele se alegrasse um dia. É exatamente esse evangelho que a gente quer mostrar. Que o evangelho ainda é essa beleza toda que nos encantou e que nos fez aceitar Jesus como Salvador da nossa vida. E o verdadeiro evangelho, às vezes, constrange mesmo as pessoas, né? As pessoas ficam, meu Deus do céu, será que nunca vi isso? A gente não vê mais isso? Porque realmente, hoje em dia é difícil. Só que ainda existe, ainda tem. O evangelho verdadeiro ainda tá ali, né? Se a gente contasse para os irmãos quantas e quantas vezes teve uma irmã
que o filho dela, hoje é amigo nosso, ela estava 8 meses internada no Hospital do Gama, no Distrito Federal. 8 meses que o pastor da igreja dela nunca tinha ido fazer uma visita para ela. Aí o filho dela foi visitar a nossa congregação, chegou lá, perguntou se eu poderia visitar ela, e isso foi na época da pandemia. E na época da pandemia estava todo mundo com medo de tudo, todo mundo daquele jeito. Eu falei, eu vou lá visitar sua mãe. Aí ele, sério que o senhor vai? Eu falei, sério. O senhor está falando a verdade? Eu falei, eu estou falando a verdade. Que horário é a visita? Tal hora. Saí cedo do meu trabalho, peguei minhas filhas, minha esposa, fomos todo mundo para dentro do hospital no auge da pandemia. Deixei elas sentadas no cantinho, de máscara, tudo certinho. Eu e minha esposa pegamos a máscara, subimos para visitar essa irmã. Chegamos lá, visitamos, oramos por ela, ficamos lá um pouco. Quando nós saímos, o filho dela estava chorando, dizendo, pastor, faz 8 meses que minha mãe está aqui. E ninguém da minha congregação nunca sequer perguntou se ela estava bem. E o Senhor largou seus afazeres para estar aqui. Eu queria agradecer ao Senhor. Eu falei, não, o Senhor não precisa me agradecer, não. Agradeça a Jesus por estar me dando saúde para que eu estivesse aqui. O Evangelho é incrível, incrível. Verdade, pastor. E pastor, quais são os perigos que o senhor acha de distorcer ou de complicar o evangelho? Minha filha, os perigos de distorcer a palavra de Deus é o que? É isso que nós estamos vendo. Um evangelho de facilidades. Um evangelho que eu não posso sofrer. Um evangelho que eu não posso chorar. Um evangelho é que eu tenho que estar bem a todo momento. Um evangelho é que eu tenho que ser rico. Um evangelho que ontem eu estava na sarjeta, pobre, endividado, e aí entrei para a igreja, hoje eu sou dono de 15 carros, 5 casas, 8 apartamentos, viagens. Não. Em nenhum momento da palavra de Deus, o Senhor vai nos isentar de dificuldades. Em nenhum momento ele vai nos isentar de passarmos por tribulações. Então, o grande problema de distorcer o evangelho é isso. E isso afeta a fé das pessoas que estão começando. Por quê? Porque a pessoa vai chegar e vai, você quer aceitar Jesus? Quero. Pronto, agora eu sou crente. Como falava antigamente, passei para a lei dos crentes. Só que aí a pessoa passou para a lei dos crentes com o seguinte propósito no coração. Vem que eu vou libertar seu marido da bebida. Vem que eu vou abrir a porta de emprego. Vem que eu vou tirar seu filho das drogas. Só que aí passa um mês, 2 meses, 3 meses, não acontece nada. Aí o que acontece? A pessoa sai da igreja. E sai da igreja falando o quê? Mal do evangelho. Sai da igreja falando mal de Jesus. Por quê? Porque a pessoa não foi orientada a entender que, irmão, Jesus faz. Irmão, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus cura. Mas é no tempo dele. É da forma dele. É como ele quer e não do jeito que eu quero. Não é um filme de ficção científica, não é uma peça teatral de mágica em que em uma cena eu estou de um jeito, na cena seguinte eu já estou multimilionário, não é igual aos filmes que nós vemos aí, que nós estamos dormindo e de repente bate alguém na porta dizendo que eu herdei uma dívida, uma fortuna de 300 milhões e aí fiquei rico do dia para... Não é filme. O evangelho é realidade. O evangelho Jesus faz, Jesus transforma, mas existe o sofrimento, existem as dores. E com essa distorção de um evangelho fácil, de um evangelho, que Jesus vai entrar, Jesus vai fazer, muitas pessoas ficam frustradas. A palavra é essa, frustradas com Jesus. Ela não vai ficar frustrada com o pastor que falou errado. Ela não vai ficar frustrada com o irmão que ensinou errado. Ela vai ficar frustrada com Jesus. Sendo que Jesus não tem nada a ver. Porque hoje em dia muitas pessoas falam, Deus manda te dizer, sendo que Deus não mandou dizer nada. Nada. Eu estou sentindo aqui que tem 10 pessoas, eu estou com um envelope aqui, e tem 10 pessoas para dar R$1.000.
e você sabe que Deus está falando com você porque sua barriga está roncando. Irmão, às vezes a pessoa foi para lá, Com saiu fome. do trabalho e foi para lá com fome. E aí vem falar, minha barriga está roncando. Aí a pessoa, tipo, se deixa levar por isso, a pessoa já está fragilizada pelas lutas. A pessoa já está com a cabeça a milhão por causa do marido que está assim, de um filho que está assim, da família que está passando necessidade. Aí ela vê aquilo ali e fala, não, eu tenho que fazer isso, porque Deus só vai fazer na minha vida se eu pegar o envelope. E não é isso. Não é isso. Não é uma moeda de troca, Não né? é uma moeda de troca, não é, eu só vou para isso, porque se eu não for, Deus não vai fazer. Se eu não, irmãos, com Deus não é desse jeito. Com Deus não é desse jeito. Quando Jesus vai curar Bartimeu, eu não vejo os discípulos falando, não, estou aqui com envelope de 1.000, estou aqui com envelope de 500, estou aqui com envelope de 300. Quem quer ser curado, vem. Não. Bartimeu escuta dizer que Jesus vai passar. E ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o clamor dele, a fé dele, não foi num copo d'água, não foi no envelope, não foi. A fé de Bartimeu fez com que Jesus parasse e o curasse. Então, as pessoas estão distorcendo a palavra de Deus para quê? Para barganhar através do nome de Jesus. Porque hoje o nome de Jesus virou status para muita gente. O nome de Jesus virou motivo de eu vender muitas coisas. E o evangelho não é isso. Isso é distorcer o verdadeiro sentido do evangelho. Evangelho, boas novas. É eu mostrar para a pessoa que o quê? Você viveu uma vida até agora, mas eu tenho uma boa nova notícia para te dar. Uma vida como você nunca viveu antes. Você vai sofrer? Vai. Você vai gemer? Vai. Mas vai ter alguém do seu lado 24 horas te dando força. Vai ter alguém para te sustentar no momento do deserto. E quando passar isso, você vai ver as bênçãos, como vai ser diferente. E às vezes a beleza do evangelho, ela vem justamente em meio à dor, à provação. Sim. Eu tenho um exemplo que eu vivi que foi com a perda do meu avô. O meu avô, ele aceitou a Jesus em cima de uma cama, sofrendo, né? Ele tinha câncer, então o câncer começou a tomar conta de todo o corpo dele. Só que aí, em meio àquela dor, toda ali, aquela fragilidade, aquele sofrimento, ele chamou minha avó dentro do quarto, no caso era minha bisavó, meu bisavô, né? E aí ele chamou, pediu perdão para ela, porque até então ele não era cristão, até então ele tinha feito muitas coisas que magoaram, né, a minha avó. Então ele pediu perdão para ela e ele disse que queria aceitar Jesus. Então o último mês de vida dele foi um mês de sofrimento, só que ao mesmo tempo um mês onde ele passava todos os dias pedindo minha avó para colocar um hino da harpa para tocar ali do lado da cama dele. Então foi um mês onde toda a família se reuniu para visitar ele, onde toda a família se perdoou, se abraçou. Então, em meio àquela dor, aquele sofrimento, nós enxergamos a beleza do evangelho. Então, quando ele partiu, só que para nós ficou aquele alívio de, nossa, antes de partir, ele aceitou a Jesus. Então, nós sabemos para onde ele está indo agora, porque antes o nosso medo era de não saber para onde ele estava indo. E então, quando falamos sobre a beleza do evangelho, eu tenho essa cena assim, vocês falam, nossa, mas foi a morte do seu avô. Mas foi onde eu enxerguei verdadeiramente o amor de Jesus por nós, pelos seus filhos, porque Jesus ele deu uma chance para ele antes de partir, né? Então a beleza do evangelho é assim surreal. Exatamente. Como é que a gente vai enxergar a beleza do evangelho através de uma dor, através de um sofrimento? Por causa disso, a gente olha para Jesus. Bateram nele, colocaram uma coroa de espinhos, chicotearam ele, cuspiram nele, pregaram ele numa cruz. E aí ele vira e fala, Pai, perdoa eles. Perdoa eles. Olha a beleza do evangelho sendo demonstrado pelo nosso próprio Senhor, que apesar da dor, apesar de tudo, eu consigo perdoar. Eu sou tão transformado, eu sou tão
mudado por Jesus. Que se fosse em outro tempo, muitas pessoas iam falar, eu resolveria era na bala, eu resolveria era no tiro, eu pegava logo era faca. Aí as pessoas foram transformadas e falam, tá doendo, mas eu resolvo na oração. Vou entrar para o meu quarto, vou dobrar o meu joelho, e quem vai resolver é meu Jesus. Quem vai fazer é Ele. Eu não faço mais nada, quem faz é Ele, é tudo dele, da forma dele. Amém. É a beleza do Evangelho do meu Jesus. Pastor, e agora, para finalizar, para quem está assistindo, para quem está ouvindo aí a gente agora, e se sente distante de Deus, como essa pessoa pode redescobrir a beleza do Evangelho em sua própria vida? Nesse momento, eu penso assim, a pessoa precisa redescobrir a beleza do Evangelho focando em Jesus. Focando em Jesus. Você que está distante, você que está afastado, você que já não vê mais o brilho do Evangelho, é por causa que você parou de reparar em Jesus. Porque quando o barco estava sendo açoitado pelas ondas, os discípulos estavam com medo de morrer e, de repente, no meio da tempestade, Jesus veio. E a Bíblia vai dizer que Pedro vira e fala, se for o Senhor, me faça andar sobre as águas até o Senhor. E aí Jesus fala, vem Pedro. E Pedro começa a andar. Só que a Bíblia é categórica quando ela vai dizer, e Pedro, reparando na força do vento, começou a afundar. Então, muitas das vezes a pessoa perdeu o desejo, perdeu o brilho do Evangelho por causa de quê? Que começou a reparar em homens, em pastores, em cantores, em pregadores, em pessoas que talvez nem elas próprias tivessem a vida transformada. Então, o recado que eu deixo para essas pessoas que estão distantes de Deus e que precisa redescobrir a beleza do Evangelho, olhe para Jesus. Olhe para Ele. Olhe para a humildade de Jesus. Olhe para a beleza de Jesus, ainda que nós não saibamos, talvez, a beleza física. Mas olha a beleza dos atos descritos. Jesus estendendo a mão para quem estava doente. Jesus estendendo as mãos para uma mulher pecadora, onde todos queriam que ela morresse. Mas Jesus falou, rapaz, todos são pecadores. Se alguém não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Jesus estava dizendo o quê? Perante aos meus olhos, vocês são iguais. A diferença é o meu evangelho entrando na vida de vocês. A diferença é o meu perdão alcançando. Então, para essas pessoas que precisam redescobrir a beleza do evangelho, foque em Jesus. Jesus te ama. Jesus tem uma nova história esperada, guardada para você. Eu estava falando na igreja esses dias, o céu ainda tem um milagre inédito para a sua vida. Você pode crer nisso. Ah, mas Jesus já curou, Jesus já salvou, Jesus já transformou, já fez água virar vinho, já ressuscitou. Mas os céus ainda têm um milagre inédito guardado para as nossas vidas. E eu creio nisso. Fique com a beleza do Evangelho de Cristo. Amém. Que episódio maravilhoso, pastor. Eu que agradeço pela Foi uma oportunidade, minha bênção. filha. E para você que se sentiu de alguma maneira tocada através, né, dessa conversa que tivemos, através do que conversamos e deseja conhecer mais sobre a beleza do Evangelho, você está convidado para ir na nossa igreja, né, pastor? Verdade. Nós temos culto na quarta, na sexta e no domingo. Cultos abençoados. E como eu costumo dizer, a nossa igreja, o slogan da nossa igreja é Adoce Mingone. Muito mais que uma igreja, somos uma família a serviço de Cristo. E lá verdadeiramente você vai encontrar amor, carinho, afeto, atenção e o principal, você vai encontrar Jesus lá com a gente. Amém. Então você está convidado. Pastor, muito obrigado Eu que por agradeço, ter aceitado minha esse convite. filha. Eu que agradeço. Foi muito bom conversar sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre Jesus, né? E esse realmente é o propósito do nosso canal, é trazer mais essas conversas para as pessoas poderem serem influenciadas positivamente, né? Então, muito obrigada Eu e agradeço. até o próximo episódio, gente. Tchau. Deus abençoe a todos.